Nas cidades grandes, as pessoas costumam pensar que estão seguras. Ruas movimentadas, luzes acesas a noite toda, policiamento constante. Mas o perigo pode estar mais perto do que se imagina. Em um beco escuro, no silêncio de uma rua deserta, algo espreita. Algo que ninguém acredita existir, até ser tarde demais. O crepitar das luzes de neon nas ruas de São Paulo iluminava as calçadas molhadas pela garoa fina que caía desde o anoitecer. O ar estava pesado, abafado, como se a cidade estivesse esperando por algo. No noticiário da manhã, falavam sobre outro ataque brutal. Era o terceiro em 2 semanas. Uma mulher foi encontrada em um beco com o corpo mutilado de uma forma que nenhum dos investigadores conseguia explicar. As autoridades estavam perdidas. As primeiras suposições falavam de um ataque de animal, talvez um cachorro grande, um leão de zoológico fugitivo ou até algum tipo de felino selvagem. Mas quem, em sã consciência, acreditaria nisso no meio de uma das maiores cidades do mundo? O detetive Rodrigo Almeida, com 40 anos, já estava farto de teorias sem sentido. Ele havia passado os últimos dias analisando relatórios, fotos de cena de crime e ouvindo especialistas dizerem coisas que não batiam. Ele era um homem cético por natureza. Não acreditava em coisas sobrenaturais ou conspirações fantásticas. Para ele, todo crime tinha uma explicação lógica. Rodrigo já havia lidado com assassinos cruéis, psicopatas e gangues brutais. Mas quanto mais ele olhava para esses casos, mais sentia que algo estava profundamente errado. Na delegacia, a atmosfera estava pesada. Conversas sussurradas e olhares tensos circulavam entre os policiais. Não era normal que 3 ataques em tão pouco tempo fossem tão brutais e tão sem rastros concretos. Nenhuma testemunha, nenhuma pista além dos corpos dilacerados. Sentado em sua mesa, Rodrigo lia o relatório da vítima mais recente. Maria Antônia, 32 anos, executiva de uma grande empresa de tecnologia, foi encontrada em um beco a poucas quadras de casa. Ela tinha marcas de mordidas profundas, lacerações que cortavam até o osso, e as pegadas encontradas no local eram descomunais. A equipe forense sugeriu que poderiam pertencer a algum tipo de animal grande, mas a ideia parecia absurda. Um animal selvagem solto no coração de São Paulo? Rodrigo fechou o relatório e suspirou. Ele precisava ver o local do crime com seus próprios olhos. O beco onde Maria Antônia foi encontrada estava imerso em sombras, mesmo sob as luzes fracas dos postes. As marcas no chão, que a chuva não havia conseguido apagar, pareciam grotescas. Rodrigo caminhou lentamente, observando cada detalhe, tentando encontrar algo que os outros não haviam visto. Mas o que mais o incomodava era o cheiro. Havia um odor metálico e acre no ar. Algo que ele já havia sentido antes, mas que agora parecia mais intenso. O cheiro de sangue. Enquanto inspecionava as paredes do beco, Rodrigo sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. Não era apenas o fato de estar sozinho ali, à noite. Era a sensação de ser observado. Ele se virou rapidamente com a mão próxima à arma no coldre, mas não havia ninguém. Apenas o vento assobiando pelas ruas vazias. E ainda assim, o sentimento persistia. Você acha que vai encontrar alguma coisa? A voz de Carlos, seu parceiro de longa data, ecoou pelas sombras. Ele se aproximou devagar com um cigarro pendurado no canto da boca. Rodrigo balançou a cabeça. Algo aqui não faz sentido, Carlos. Eu já vi de tudo nessa cidade, mas essas marcas, a brutalidade dos ataques, não parece humano, mas também não parece o trabalho de um animal. Carlos deu de ombros como se isso não o surpreendesse. Ouvi falar de umas teorias malucas, gente dizendo que pode ser coisa, sei lá, de outro mundo. Lobisomem, sabe? Aqueles caras paranoicos que vivem nas profundezas da internet. Rodrigo riu, mas o som foi seco. Lobisomem, é? Vamos deixar essa história para os livros de terror. Vou apostar que algum maluco com um fetiche por violência, só preciso encontrar o padrão. Carlos ficou em silêncio por um tempo, observando o parceiro com um olhar que misturava ceticismo e algo mais. Você nunca acredita em nada fora da lógica, Rodrigo. Mas já pensou que talvez, só talvez, isso não siga as regras normais? Talvez a resposta esteja bem na sua frente, mas você está olhando para o lado errado. Rodrigo não respondeu. Ele odiava admitir, mas a possibilidade o incomodava profundamente. Nas noites seguintes, Rodrigo mergulhou ainda mais fundo na investigação. Ele procurou antigos relatórios de casos semelhantes, qualquer pista que pudesse indicar um padrão. E foi aí que encontrou algo perturbador. Em várias outras cidades grandes ao redor do mundo,
Haviam ocorrido ataques brutais como aqueles, com vítimas mutiladas de maneiras similares. E o mais estranho, em todos os lugares havia relatos de animais que apareciam e desapareciam misteriosamente. E então, algo clicou. O nome surgia repetidamente nesses relatos. Um homem que parecia estar sempre por perto, sempre na cidade onde os ataques aconteciam. Ele não era um suspeito oficial, nunca havia sido diretamente acusado, mas sua presença era constante demais para ser uma coincidência. O nome dele era Victor Lima, e ele havia sido visto em São Paulo recentemente. Rodrigo seguiu a trilha de Victor e descobriu que ele estava hospedado em um antigo hotel no centro da cidade. Era um lugar decadente, escondido nas ruas mais sujas e perigosas. Algo no nome o fez estremecer. Como se seu instinto, aquele que ele costumava ignorar, o estivesse alertando para algo muito maior do que ele imaginava. Naquela noite, ele decidiu confrontar Victor. Rodrigo sempre acreditou que havia uma explicação lógica para tudo, mas naquele hotel em ruínas, com o cheiro de podridão impregnado no ar e o vento sussurrando segredos que ele não queria ouvir, ele começava a perceber que algumas explicações eram mais aterrorizantes do que ele poderia imaginar. O hotel era tão decadente quanto Rodrigo esperava. Paredes descascadas, corredores mal iluminados e o cheiro de mofo pairando no ar. Ele subiu as escadas lentamente, o som de seus passos ecoando pelo prédio vazio. Cada andar que passava parecia mais distante da realidade, como se o hotel estivesse desconectado do mundo exterior. O número do quarto de Victor estava em sua mente, 403. Quando chegou ao corredor, Rodrigo parou por um instante. O ar ali era diferente, pesado, como se algo estivesse esperando. O detetive sacou sua arma, mantendo-a baixa, e seguiu em direção à porta. A maçaneta estava gasta, e havia marcas de arranhões na madeira, como se alguém ou algo tivesse tentado entrar ou sair à força. Ele respirou fundo e bateu na porta. Silêncio. Rodrigo bateu novamente, dessa vez mais forte. E então, a porta se abriu devagar, rangendo como se não tivesse sido usada em anos. O quarto estava quase completamente às escuras. Apenas a luz fraca de um poste de rua do lado de fora iluminava o interior. Mas o que ele viu foi o suficiente para fazer seu sangue gelar. No chão, perto da cama, havia manchas escuras, como se alguém tivesse derramado um líquido viscoso. Sangue seco. As cortinas estavam rasgadas, penduradas precariamente, e o cheiro no ar era pútrido. No canto do quarto, de pé e imóvel, estava Victor Lima. Ele era um homem alto, com os ombros largos e o cabelo desgrenhado. Mas havia algo em seus olhos, algo animalesco. Um brilho que Rodrigo nunca havia visto em um ser humano. Você é o detetive que anda me seguindo, disse Victor, a voz baixa e grave. Você está procurando respostas, mas tem certeza de que quer encontrá-las? Rodrigo sentiu o frio da arma em sua mão, mas seu corpo estava congelado. Victor deu um passo à frente, e então Rodrigo viu. As unhas de Victor estavam mais longas, quase garras. Seus dentes pareciam mais afiados, e o rosnado que escapou de sua garganta foi de pura selvageria. Eu sou o que você está caçando, detetive, disse Victor, o sorriso torcendo seu rosto de maneira grotesca. Mas agora sou eu quem vai caçar você. Rodrigo deu um passo para trás, mas sabia que naquela noite ele não poderia simplesmente fugir. O lobisomem estava ali à sua frente, e ele teria que lutar por sua vida, antes que se tornasse a próxima vítima. Algumas caçadas terminam de maneira limpa, com o predador dominando a presa. Mas outras são caóticas, brutais. E nessa noite, em uma cidade onde as ruas estavam molhadas pela garoa e cheias de segredos, o caçador e a presa se confundiam. Rodrigo sabia que a linha entre os dois não era tão clara quanto ele pensava. Ele estava caçando um monstro, mas o que faria se o monstro já estivesse dentro de si? O rosnado gutural ecoou pelo quarto escuro como o som de um trovão distante. Victor Lima, que agora não era mais apenas o homem, mas algo muito mais selvagem e antigo, deu mais um passo à frente. Suas garras estavam à mostra e seus olhos brilhavam à luz fraca que entrava pela janela. Rodrigo manteve sua arma apontada para Victor, mas ele sabia que isso não o salvaria. O medo apertava sua garganta, o suor escorria pela testa e suas mãos tremiam. Mas ele não podia recuar. Você nunca deveria ter me seguido, detetive, disse Victor, sua voz grave e arrastada, quase humana, mas com um rosnado profundo que revelava sua verdadeira natureza. Agora, está preso na minha armadilha. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Cada instinto dentro de si gritava para fugir,
mas ele sabia que a única chance que tinha era enfrentar o monstro. As histórias lendas que sempre havia descartado, agora ganhavam vida diante de seus olhos. Não havia mais espaço para ceticismo. A verdade estava à sua frente, e ela era aterrorizante. Você não vai sair vivo desta, murmurou Victor, seu rosto começando a se distorcer, enquanto as garras arranhavam o chão do quarto. Seus músculos se contraíam e cresciam, o som dos ossos se deslocando era grotesco, e a transformação começava a acontecer. Rodrigo apertou o gatilho, disparando 3 tiros em direção a Victor. Cada bala encontrou seu alvo, mas o impacto parecia insignificante. Victor cambaleou para trás, mas logo se recuperou. O lobisomem rugiu, suas feridas se fechando rapidamente, como se o próprio tecido de sua pele se recusasse a morrer. Rodrigo sabia que sua arma não era suficiente. O lobisomem estava mudando diante de seus olhos, transformando-se completamente em uma criatura que não poderia ser parada com balas comuns. Você é só mais um deles, disse Victor agora completamente lobisomem. Mais uma presa na minha lista. Rodrigo recuou, sentindo a parede fria do quarto contra suas costas. Ele precisava pensar rápido. Sua mente girava em busca de uma solução. As histórias antigas diziam que lobisomens só podiam ser mortos por balas de prata. Mas onde, na imensidão de São Paulo, ele encontraria prata? E ainda assim, ele não podia desistir agora. Precisava de tempo, de uma chance para sobreviver àquela noite. Victor saltou em direção a Rodrigo, as garras cortando o ar com um silvo mortal. Rodrigo se jogou para o lado no último segundo, o lobisomem atingindo a parede com um estrondo. A parede se despedaçou sob a força da criatura, poeira e destroços voando para todos os lados. Rodrigo correu para a porta, seus pulmões queimando com o esforço, o coração batendo tão rápido que ele mal podia ouvi-lo em meio ao caos. Ele tropeçou pelos corredores sômbrios do hotel, seus passos ecoando pelo prédio vazio. Atrás dele, o lobisomem rugia, rasgando as paredes e portas em seu caminho. Rodrigo sabia que não tinha muito tempo. A cada segundo que passava, Victor ficava mais rápido, mais feroz. A caçada havia começado, e ele era presa. Ele correu escada abaixo, os degraus rangendo sob seus pés, e saiu pela porta da frente do hotel, que se abriu com um rangido alto. A rua estava vazia, exceto pela garoa que continuava a cair suavemente, como se nada estivesse acontecendo. Mas para Rodrigo, o mundo estava desmoronando. Ele olhou em volta, procurando desesperadamente por um lugar para se esconder ou alguma maneira de lutar. Sua mente ainda girava com a imagem de Victor se transformando, de suas balas ineficazes contra o monstro. Foi então que ele viu a loja de antiguidades do outro lado da rua. Um velho prédio que ele mal notava em suas investigações anteriores, mas que agora parecia sua única chance de sobrevivência. Ele correu, atravessando a rua molhada, e entrou na loja. O sino da porta tocou quando ele entrou, e o som era surreal em meio ao caos que estava prestes a acontecer. O lugar estava mergulhado em sombras, cheirando a pó e objetos velhos. O dono da loja, um homem idoso de olhos cansados, olhou para ele sem qualquer surpresa. "Posso ajudar?" perguntou o homem com uma calma desconcertante. Rodrigo mal conseguia respirar. "Tem alguma coisa de prata?" "Qualquer coisa, depressa." O homem arqueou uma sobrancelha, mas não fez perguntas. Ele apenas acenou com a cabeça e foi até o fundo da loja. Rodrigo ouviu o som dos pés do velho se arrastando, enquanto ele remexia em uma prateleira de metal. De repente, o sino da porta tocou de novo. Victor. Rodrigo se virou devagar, e ali estava o lobisomem, parado no limiar da porta. Ele parecia maior do que nunca, seu corpo mal cabendo na entrada da loja. O pelo escuro e molhado brilhava sob as luzes fracas, e seus olhos brilhavam com uma inteligência maligna. "Acabou, detetive", rosnou o lobisomem, avançando devagar, como um predador que sabe que sua presa está encurralada. Rodrigo sentiu seu corpo congelar. Ele estava sem saída. Mas então, o velho voltou, com algo nas mãos. "Prata", disse o dono da loja, estendendo uma velha adaga brilhante. Rodrigo agarrou a adaga sentindo o peso frio e metálico em suas mãos. O lobisomem avançou, suas garras prontas para atacar. No último segundo, Rodrigo girou o corpo e cravou a lâmina de prata no peito da criatura. O lobisomem soltou um grito agonizante, um som que ecoou pelas ruas silenciosas. Victor cambaleou para trás, o corpo se contorcendo em espasmos. A prata queimava sua pele, e Rodrigo podia ver a carne da criatura se deteriorando rapidamente. Finalmente o lobisomem caiu de joelhos, seus olhos agora apagados, sem vida. O silêncio tomou conta da loja. Rodrigo caiu no chão, exausto.
O dono da loja olhou para o corpo do lobisomem e depois para Rodrigo, como se aquilo fosse apenas mais uma noite na cidade grande. É São Paulo, disse o velho calmamente. Coisas estranhas acontecem por aqui. Rodrigo saiu da loja de antiguidades naquela noite, sabendo que algo havia mudado para sempre. A cidade continuava a mesma. As luzes de neon ainda piscavam, a garoa ainda caía. Mas ele sabia que o verdadeiro terror não estava nas sombras, mas nas coisas que as pessoas se recusavam a acreditar. Ele olhou para o horizonte, onde a lua cheia brilhava entre os prédios altos, e se perguntou se realmente havia acabado. Ou se havia outros como Victor por aí, esperando nas sombras.